Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Falarei hoje sobre o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, do escritor e também historiador Yuval Noah Harari. Como eu disse para vocês, o autor desse livro, além de ser um escritor com os livros muito conhecidos, o Sapiens é o principal dele, mas tem também um outro que ele lançou chamado Homo Deus. Salvo engano, tem um outro que fala sobre lições, acho que para o século XXI ou século XX, alguma coisa assim. Então, ele tem já alguns livros no mercado e são livros geralmente bem populares. E ele é historiador, como eu disse anteriormente, o que dá muita credibilidade para o estilo de escrita dele, principalmente nesse livro, Sapiens, onde ele vai se propor a tratar do desenvolvimento humano desde os primórdios. E para ser mais franco, ele vai até além disso, porque ele faz uma breve introdução falando sobre Big Bang há 13,5 bilhões de anos atrás, sobre a criação, como a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos atrás. Todas essas datas, é claro que não são 100% precisas, são baseadas em alguns estudos. No entanto, dizer que elas são 100% isso é meio complicado. Mas são as datas que o Harari diz. Quando se trata do surgimento dos sapiens, da espécie humana, aí nós estamos falando de mais ou menos 200 mil anos atrás. Ou seja, algo bem mais próximo se comparado com esses outros dois acontecimentos. E para falar sobre os sapiens e como eles se desenvolveram, como foi a vida dos sapiens durante a história, porque é o objetivo do livro, o Harari divide essa obra aqui em 4 partes. Sendo que a primeira delas, ele vai falar sobre a revolução cognitiva. Depois, na segunda, ele vai falar sobre a revolução agrícola. Na terceira parte, ela vai falar sobre a unificação da humanidade. E por fim, na quarta parte, ele vai falar sobre a revolução científica. E ele vai explicando cada um desses pontos em cada uma dessas partes. Tem vídeo para cada uma delas, se você quiser se aprofundar mais no que o Harari fala, aqui no canal tem. Tem uma playlist só sobre isso, sobre as 4 partes, beleza? Então vamos lá. Ele vai falar, como eu disse, do surgimento dos sapiens há 200 mil anos atrás. E não apenas disso, mas a sua expansão. Os sapiens surgiram na África. E aí por volta de 70 mil anos atrás eles começaram a se expandir pela Europa. Há 50 milhões de mil anos atrás eles começaram a se expandir até de forma marítima ali para a Austrália. E na América, salvo engano, a data que é trabalhada são 12 ou 13 mil anos atrás que eles chegaram à América. Ele vai falar sobre as peculiaridades de cada um desses processos, Como foi para a Europa, como foi para a América, como foi para a Ásia. E ele vai explicando, Ásia não, Austrália, pessoal. Ele vai explicando ali como foi para os sapiens, como que, por exemplo, eles começaram a usar a parte marítima para chegar à Austrália. E ele vai explicando todos esses processos. E ele vai falando também sobre como que essa expansão acabou com outras espécies existentes na época. Então, quanto que, por exemplo, o choque de um humano acabou com vários animais, como por exemplo na América com o tigre-dente de sabre, entre outros animais, a preguiça gigante e tudo mais, como que esse contato ele acabou acabando com essas espécies. E o Harari vai falar que muito disso passa pela dominação do fogo. A dominação do fogo é muito importante porque a partir daí os seres humanos eles começaram a conseguir queimar áreas. Isso por si só gera um domínio que dava muita segurança para eles, porque eles conseguiam deixar áreas mais abertas para eles conseguirem ter uma visão melhor. E mais do que isso foi gradativamente abalando o ecossistema do planeta. E isso também foi colaborando para que houvesse uma extinção. E claro que os sapiens também caçaram muitos desses animais, com a ajuda também do fogo, para se alimentar, para viver suas vidas. E inclusive esse fogo dominado foi muito importante porque eles começaram a usar o cozimento dos alimentos. Isso permitiu que eles economizassem muita energia que eles tinham com o intestino do processo digestório. Eles economizaram um pouco por a carne já estar cozida
requer menos esforço, né? E poupando energia do intestino, eles conseguiram usar mais energia no cérebro e eles começaram a se aperfeiçoar cada vez mais. Então ele vai trabalhar todas essas questões, como foi todo esse processo, e ele vai ir para a Revolução Agrícola, onde ele vai explicar que ele vai até falar uma coisa curiosa, tá, pessoal? E esse livro ele nos tira muito da zona de conforto, pelo menos comigo, né? Teve muitos pensamentos que eu não havia tido antes, que a partir do momento que a gente tem contato com esse livro aqui, a gente começa a ter, como esse da Revolução Agrícola, por exemplo, onde ele diz que não fomos nós que domesticamos a agricultura, mas a agricultura que nos domesticou. E por que isso? Como a agricultura nos domesticou? Ela não tem uma atitude, ela não age, ela não é um ser humano. Como ela nos domesticou? Porque ela nos escravizou, ela nos obrigou a viver em função dela e trabalhar para ela. Anteriormente nós trabalhávamos menos para se alimentar de uma forma muito mais variada, ou seja, tínhamos alimentos muito mais nutritivos quando nós éramos caçadores-coletores, muito mais nutritivos, e quando a gente começa a domesticar a agricultura, nós começamos a ter uma limitação desses nutrientes, ficamos mais restritos, né, pela agricultura, que seria só os trigos e tudo mais, e são alimentos menos nutritivos e que demandam muito mais tempo, porque para caçar e coletar, embora houvesse algum risco, nós demandávamos de 3 a 6 horas por dia. E a agricultura ela pede muito mais do que isso, porque você precisa carregar a água, você precisa plantar, você precisa tratar a terra, cuidar da plantação, impedir vermes, entre outras coisas, processo de colheita. Então ela demanda sim muito mais tempo, muito mais energia. E nós, a partir do momento que nós entramos nela, nós não conseguíamos mais sair, porque a população começou a crescer em função dela, porque ela pedia um crescimento populacional para cuidar dela, para dar conta. Isso fez com que os grupos aumentassem e chegou uma hora que não era mais possível voltar para a caça e coleta, então nós acabamos sendo escravizados por ela. É o mesmo processo que ele vai falar lá no final do livro com a tecnologia, por exemplo. Ele faz esse paralelo também, dizendo que a tecnologia, de certo modo, ela nos dominou. E vocês que já são contemporâneos a isso, vocês conseguem ver essa mudança, nós podemos perceber que faz algum sentido. Mas antes de chegarmos lá, uma coisa que ele fala que é muito importante, e é mais uma dessas coisas que nos tira da zona de conforto e nos faz refletir, é o seguinte: o quanto que o ser humano ele se destaca de qualquer outra espécie de seres vivos por ter a capacidade de contar histórias, por ter ao seu favor a ficção, por ter ao seu favor a possibilidade de, por exemplo, vamos fazer algumas perguntas. Por que que o dinheiro é dinheiro? Dinheiro é dinheiro porque todo mundo acredita que dinheiro é dinheiro. Se nós não acreditássemos, ele seria somente um papel ou somente uma moeda, certo? Por que que o Brasil é o Brasil? O que determina que o Brasil é isso aqui? Se nós pensarmos na costa, pro mar, beleza. Ali há uma determinação geográfica. Mas se nós formos indo ao centro, nós vamos perceber que não existe uma divisão natural. Em nenhum país, a não ser que nós falamos da parte das costas, claro. Mas se não for por isso, não existem divisões naturais. Entre Brasil, entre Argentina, entre vários outros países, não existem essas divisões entre Brasil e Uruguai, tanto é que o Uruguai já foi Brasil em algum momento. Então não existem. O que torna um país um país? O simples fato da humanidade acreditar que essas fronteiras existem. Então nós acreditarmos é o que faz que muitas coisas se tornem realidade. Então é a ficção. Nós inventamos que determinada fronteira determina um território do outro lado do território, nós acreditamos nisso e a ficção venceu. Nós temos ali uma realidade agora, mas não é uma realidade natural. A mesma coisa, e talvez isso seja bem mais desconfortável, mas pode ser aplicado às religiões. Por que que nós acreditamos que existe uma crença que cria um grupo X de humanidade e tudo mais? Por que que nós acreditamos no poder divino? Possivelmente por ficções também. Se houver algum religioso aqui, isso se aplica de várias formas, pessoal, porque se nós pensarmos em todo o processo da humanidade e ele se aprofunda bem nas religiões, nós vamos ver que durante a maior parte da história da humanidade
sempre houveram, de forma majoritária, religiões politeístas. E hoje nós temos no mundo inteiro um domínio das religiões monoteístas. Então nós já vemos aí uma mudança muito grande. E ainda dentro dessas religiões monoteístas que nós temos hoje, nós temos várias. Nós temos os católicos, nós temos os evangélicos, nós temos os muçulmanos, nós temos várias religiões, temos budistas, enfim, várias crenças diferentes existem pelo mundo, geralmente monoteístas, não é o caso necessariamente do budismo, mas geralmente monoteístas, e isso possivelmente parte da capacidade nossa de acreditar. Se nós não tivéssemos a capacidade de acreditar nas coisas, nós somos só pelo fato, pelo que realmente existe. Ninguém viu Deus. Pode ter sentido de alguma forma? Pode, mas ninguém viu Deus. Então possivelmente não acreditaríamos também partindo dessa premissa. Eu espero não ter ofendido ninguém, a intenção não é essa. Acredito que nem a do Harari, é simplesmente questionar e refletir. Inclusive no livro ele não faz isso de nenhuma forma desrespeitosa. Eu, por exemplo, não sou ateu. E eu não me senti ofendido com a perspectiva dele de olhar para isso, beleza? Então ele vai falar sobre isso. E também uma outra coisa que aí tem o contra, né? Assim como na Revolução Agrícola tem o pró e tem o contra, ou seja, o pró, ter o sedentarismo ali, viver numa região só, conseguir construir grupos maiores, etc. Contra, ficamos escravos e de alimentos menos nutritivos trabalhando mais. Prós e contras da invenção da ficção. Tem muitas coisas positivas, mas também tem algumas contrárias. Por exemplo, o preconceito. O preconceito é 100% ficção. 100% ficção. Biologicamente não é possível você chegar à conclusão de que uma raça é superior à outra. E aí você pode pegar qualquer preconceito que já existiu no mundo. Você pode pegar regimes totalitaristas, você pode pegar explorações de grupos de povos de algum continente. Eu não estou querendo ir direto aos nomes, né? Mas você pode pegar qualquer tipo de preconceito que exista. A questão até de homens e mulheres é um preconceito também que existiu durante muito tempo. Hoje, ainda bem, vem diminuindo cada um desses, inclusive. Mas, durante muito tempo, existiu o machismo, o homem é superior e tudo mais. Sendo que o Harari fala sobre muitas perspectivas onde a mulher também é superior em alguns aspectos. Porque aí sim existe uma diferença, mulher e homem. Quando nós falamos em cor de pele, por exemplo, não existe diferença biológica. Homem e mulher, gêneros diferentes, aí existe sim uma diferença, mas não necessariamente o homem deveria que se sobrepor. Isso poderia ter sido usado de outra forma, no entanto não foi. Então, isso também só é possível pelo advento da ficção. E para concluir, como eu já até dei uma deixa alguns minutos atrás, ele também vai falar sobre os prós e os contras da tecnologia. Então a tecnologia, ela veio, ela permitiu vidas mais longas. A tecnologia, ela veio e permitiu haver mais alimento no mundo. Ela permitiu muitas coisas boas. No entanto, esta mesma tecnologia, ela permite muitas coisas ruins. Eu nem estou falando, pessoal, de redes sociais nem nada disso. Eu estou indo além. Porque rede social, se você quiser, pode ser algo até bom. Permite que pessoas se relacionem mais. Permite que você consiga fazer até atividades comerciais através dela. Enfim, permite que você tenha acesso a muito mais conhecimento do que tinha antes. Então, nesse aspecto é positivo. No entanto, somente a partir ali de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem como acabou a Segunda Guerra, a bomba nuclear é lançada, né? E a partir de então, o ser humano ele passou a ter um poder que nunca antes ele teve. Antes ele tinha o poder de modificar os rumos da humanidade. A partir do momento que o processo Manhattan ele foi concluído, a bomba foi jogada ali em Hiroshima e Nagasaki em 1945 em agosto. A partir deste momento, o humano também passou a ter a capacidade de destruir a humanidade. E não apenas isso. Vários testes científicos vêm sendo feitos, várias tecnologias vêm sendo desenvolvidas. Nós vimos aí recentemente a inteligência artificial se tornando muito popular. Então várias coisas vêm surgindo
E existe sim a possibilidade de em algum momento surgir algo superior que possa nos domesticar. Existe essa possibilidade. Assim como muitos animais que eram reis de seu período foram dizimados e deixaram de existir no nosso planeta, o humano também pode passar por esse processo. E ele pode ser vítima de algo que ele mesmo está criando. Ou até numa situação hipotética, algum tipo de vírus também pode ser criado e se dissipar e dizimar a população. São várias coisas que podem acontecer e o Harari fala sobre isso, certo? Então, este é o livro Sapiens. Só para vocês verem ele por dentro, deixa eu pegar uma parte que não está marcada aqui. Só para vocês verem o tamanho da letra, mais ou menos. É difícil achar uma parte não marcada, pessoal. Marquei muita coisa aqui porque é um livro realmente muito bom. Aqui, ó. Tem uma marcaçãozinha minha, vou dobrar aqui. Mas aqui, essa é a diagramação do livro, só para vocês darem uma olhadinha, ver como é que é. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses tópicos que eu falei, que são apresentados nesse livro, como eu disse no início, tem vídeos para cada um dos tópicos, tem muitas reflexões de alguma parte que eu achei interessante, quis gravar um vídeo só sobre isso. Então é só dar uma olhadinha no canal. Por hora, se vocês curtiram do vídeo, deixem um like, um comentário, se inscrevam no canal. E eu agradeço a cada um de vocês que dedicou aí alguns minutinhos a assistir esse vídeo, certo? Virão muitas outras resenhas por aí. Então, muito obrigado e um forte abraço.